Então, boa noite a todos, né? Estamos hoje no nosso terceiro dia de evento. Hoje, quarta-feira, 8 de julho, estamos com a nossa palestrante, Tatiara Monzão, diretamente de Fortaleza, Ceará. Ela vai estar falando sobre alergia alimentar na atualidade. Ela é nutricionista formada pela Estácio do Ceará, especialista em nutrição materna e infantil, atua na área clínica, né, com atendimentos de gestantes, bebês, crianças e adolescentes, e é docente também de pós-graduação na área de nutrição e pediatria. Boa noite, Tatiara. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. E eu queria ouvir um pouquinho, né? A gente vai ter esse bate-papo sobre alergia alimentar. E a palavra é sua, tá? Se você quiser falar alguma coisa agora de início. Tá. Então, gente, primeiro eu queria agradecê-lo o convite, né? A gente tem uma parceria que sempre é assim, quando vem um convite eu já ajeito as datas. Gosto muito de falar do tema, então, assim, quando vai falar de alergia, para mim já é uma alegria. E hoje é o dia 8 de julho, é o Dia Mundial das Alergias, tanto alimentares, como de pele e respiratória. Então, assim, é necessário, sim, que a gente tenha um conhecimento para poder atender, para poder conviver. Não tem como ser nutricionista e não entender de alergia. Eu tenho que entender pelo menos o básico, porque eu vou pegar pacientes com alergia em UAN, em hospital, em hotéis, em escolas. Por quê? Porque a alergia é típica da infância e essas criancinhas, muitas delas ainda vão para a escola com alergia alimentar. Então, eu acho, pelo menos na proporção de alérgicos que tem aqui em Fortaleza, eu acho que uma escola não contrataria uma nutri se ela não soubesse a parte de alergia alimentar, porque a mãe já chega dizendo, meu filho tem alergia. Se a escola não tiver esse entendimento, a mãe não vai matricular o filho. Gente, porque em alguns casos a alergia alimentar, ela confere sim risco de vida. Alguns tipos de alergia alimentar pode levar à anafilaxia. A gente está falando de um assunto muito sério. Então, realmente, a gente precisa entender para conviver e para tratar. Então, eu acho que para a gente iniciar, né, a gente aprofundar essa fala sobre alergia alimentar, eu acho que a primeira pergunta, assim, a primeira coisa que você deve estar esclarecendo aqui é a diferença, né, sobre alergia alimentar e intolerância alimentar. Essa confusão que não só as pessoas fazem, mas também que a gente vê muito profissional de saúde, né, ainda com essa dúvida dessa diferença, né, da intolerância e da alergia alimentar. Isso, Elô. E o que é que acontece? Se uma mãe chega num consultório, vamos supor, estou falando do exemplo, com o diagnóstico errado, porque apesar de terem sintomas parecidos, o protocolo de atendimento de tratamentos são distintos. Se eu fizer um tratamento para uma criança de intolerância à lactose, sendo que essa criança tem alergia alimentar, eu termino de prejudicar essa criança. E às vezes há sim confusão entre o diagnóstico, às vezes, mas eu acho pouco. A médica ou os médicos erram o diagnóstico, mas eu acho isso pouco provável. Eu acho que é mais a mãe naquele momento que ela recebe o diagnóstico, porque nós somos preparadas para ter filhos saudáveis. A gente gera um bebê e quer curtir esse bebê. Então, quando ele começa a aparecer com algum probleminha, que a gente chega em um diagnóstico, muitas mães, elas sofrem aquele baque. E qual é o mais comum? É a intolerância à lactose. Então, se a médica disser assim, olha, o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, a APLV, a tão falada APLV, alergia às proteínas do leite de vaca, a mãe, às vezes, no susto, ela entende intolerância à lactose ou alguma coisa envolvida com leite. Quando ela chega para a gente, ela vem com o bebê mamando e diz, doutora, eu vim o bebê mamando.
Por que disso que eu vou explicar? Eu vim porque a pediatra dele disse que ele tem intolerância à lactose. Então, ela mandou eu tirar tudo de leite da minha dieta e eu vim para ver no que você pode me ajudar, porque o neném está sofrendo e tal. Porque se eu vou pedir, eu não posso nem alegar, porque eu sou profissional, eu tenho que ter um entendimento. Se eu alegar, vamos supor, um erro, para essa mãe, ai, mas ela me disse que era intolerância à lactose. Então, errou a médica que disse, vamos supor, errou eu, por não ter um entendimento, e prejudicamos essa criança. Porque o leite materno, ele é riquíssimo em lactose. É quase impossível nascer um bebê intolerante à lactose. Por isso que eu preciso saber os sintomas e o que é intolerância à lactose, e os sintomas e o que é alergia à proteína do leite. O que é alergia ao leite, o que é intolerância ao açúcar do leite. Quando eu falo de alergia, eu estou falando das proteínas dos alimentos. Quando eu falo de intolerância, eu estou falando de carboidrato. Não existe alergia à lactose. Isso é um erro enorme, gente. Não cometam enquanto profissionais. Aí se a mãe fala, pronto, ela está amamentando esse bebê, está mamando desde quando? Desde que nasceu, mas agora está com sangue nas fezes, começa a relatar. Gente, de cara já é excluído o diagnóstico de intolerância à lactose, porque o leite materno tem mais lactose do que o leite de vaca. Se a criança está mamando, o mais provável e mais certeiro é que essa criança tenha alergia ao leite de vaca e essa mãe ouviu ou recebeu esse diagnóstico de forma errada. Por isso que eu tenho que ter um entendimento para eu poder ajudar e para eu poder não errar na conduta. Gente, olha, eu falo muito para as minhas alunas. Não, uma mãe atender quem quer materno-infantil, ou quem não quer, mas quem vai trabalhar, já, por que eu falo isso? Que a alergia é típica da infância. A mãe, ela já tentou fazer alguma coisa só, ela já leu muito e ela quer o melhor para o filho dela. Então, não é chegar e dizer, ah, tá, eu vou estudar. Ah, tá, eu vou ver esse caso. Vamos tirar tudo de leite? Não, eu tenho que dizer algo a mais para essa mãe. Como os sintomas, o que pode acontecer, o prognóstico dessa doença, porque eu não gosto de chamar de doença. A gente tem que ter cuidado quando for falar com os pais. Eu gosto de falar que é apenas um bebê mais sensível, mas pela literatura é uma doença, sim. Assim como a obesidade, que é difícil a gente falar para o filho dessa mãe que ele está obeso, que ele está doente. Mas a gente tem que ter jeitinhos para falar quando se fala na área materno-infantil. Então, que fique claro, intolerância relacionado ao carboidrato, à lactose, alergia às proteínas. Quem é alérgico zera leite total, 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 e quem é intolerante não precisa zerar leite. Faz uso de leite sem lactose, uso de enzimas ou dos derivados, porque tem menor concentração de lactose devido ao processo de fabricação. Certo. E poderia explicar mais um pouquinho para a gente, então, o que é alergia alimentar? Gente, assim, se eu for falar de uma forma mais clara para entendimentos, porque eu não sei o grau dos alunos, se estão no primeiro, segundo, terceiro semestre, então eu vou falar como se eu estivesse explicando aos pais, tá? Alergia alimentar nada mais é do que uma reação adversa do meu organismo, do organismo da criança, contra as proteínas dos alimentos. Ou seja, vou repetir de novo, não existe alergia aos carboidratos. Então, eu consumo o alimento, o meu organismo entende que a proteína é inimiga e passa a combater. Só que não é autoimune como a doença celíaca, que quando eu passo a combater, eu destruo o meu próprio organismo. Então, ele começa a deflagrar reações como urticárias, respiratórias, vômitos, reações do TGI, do trato gastrointestinal, como diarreias com sangue, aí vem baixo peso, vem déficit de crescimento, vem crianças bastante chorosas o dia todo. Então, assim, gente, o leite maltrata muito.
Onde é que está o problema? O problema é que o primeiro alimento oferecido à criança é qual? Na impossibilidade da amamentação, o leite. E tem muitas crianças também que reagem ao leite que a mãe consome, que o organismo faz hidrólise, passa via leite materno para o bebê, mas mesmo assim essa criança reage. Ela não está fazendo reação ao leite materno, e sim ao que a mãe consome. Nada mais é só que o meu organismo entende que essa proteína é inimiga e passa a combater. Mas a tendência é que a maioria dessas crianças se curem. E a alergia alimentar é típica da infância. A Gislaine colocou aqui uma perguntinha, né, no chat. O leite de vaca é apropriado para a alimentação de uma criança? Porque existe muito preconceito, muitos profissionais a favor, outros não. Tá. O que eu gosto de quando a gente se forma é porque eu busco a informação e eu tenho o direito de atuar, porque eu tenho, né, o meu diploma, eu tenho o meu CRN, então eu busco toda aquela informação e eu tiro o meu ponto de vista. Então, quanto mais eu estudo, mais propriedade eu tenho sobre o assunto. Eu sou, sim, enquanto nutri materno-infantil, a favor do leite. Dizem que o leite, ele é inflamatório. Se a gente buscar mais um pouquinho, ele não é inflamatório, ele é liberador de secreção. Então, quando eu estou muito entupida, que eu faço consumo de mais leite, principalmente a criança, quando ela está a doentinha, qual é a preferência alimentar dela? É o leitinho. Aí libera muita secreção e a mãe acha que fez mais secreção. Nós podemos viver sem o leite? Podemos, tranquilamente, mas teremos que ser suplementados. Então, daí o papel, daí a real importância da nutrição. Tati, mas eu consigo tirar o cálcio do alimento? Consegue. Nos meus cursos, eu mostro a tabela, os cálculos, mas é quase impossível, porque eu tenho uma grande quantidade diária de cálcio. O porquê do leite? Se eu posso tirar de alimentos folhosos, cálcios, por quê? Porque existe o cálcio de melhor absorção e do jeito do ferro, e o de menor absorção. Tati, leites vegetais, alguns são enriquecidos de cálcio, mas vamos supor, o leite de arroz, a maioria é de carbonato de cálcio, é um cálcio não tão saudável, que a absorção dele só será de 60%, então eu precisaria de quase 1,5 litro de leite por dia. Então, assim, eu ainda bato na tecla que o leite de vaca é um mal necessário. Eu peço à mãe que a gente mantenha esse leite até os 5 anos de idade, que é onde a gente faz toda a formação do cálcio da vida inteira do adulto, nos 5 primeiros anos de vida, e a maior biodisponibilidade de cálcio são nos leites e derivados. Se não quer o leite, que fique com os derivados. Se não quer o leite e os derivados, que se faça a suplementação correta. A gente falou sobre a alergia alimentar, né, o conceito, e aí a Jéssica Santos colocou aqui, professora, e a sensibilidade alimentar? Existe essa nomenclatura? O que seria? Assim, sobre sensibilidade, a literatura não relata muito. O que eu não vejo ainda, se relata eu ainda não vi. O que existe, sim, na doença celíaca, que eu posso ser intolerante ao glúten, né? Aí, no caso, eu tenho uma doença celíaca, eu posso ser alérgica ao trigo, no caso, eu sou alérgico, e eu posso ter sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, nenhum exame meu comprova, mas quando eu faço o consumo daquele alimento, eu passo mal. Então, o que vai ser considerado nesse momento é a clínica. A clínica é soberana. Eu retiro, mas eu não vou ter aquelas cascadas de reações fiéis e com um prognóstico não tão bons quanto os celíacos. Ou seja, ele não vai me maltratar tanto. E a sensibilidade, hoje, ela pode estar ruim e amanhã ela pode estar melhor, porque eu fico tirando e colocando. Já quando eu tenho uma doença mesmo, que é a alergia ou a intolerância ao glúten, eu tenho que tirar, no caso da alergia, quando ficar boa, colocar, e na intolerância ao glúten, tirar totalmente. Eu não conheço sensibilidade. Agora sim, tem alguns exames que a gente chama o PICT test, que é aqueles exames alérgicos que se fazem na pele, que se você pesquisar 10 alimentos, Elu, vai dar positivo os 10 alimentos. Tem outros exames, a gente não pode fazer exame. Tem uns exames aí que o pessoal quer vender no consultório para Nutri,
Protect Food, tal, tal. Gente, se envolver sangue a gente não pode. Muitos desses exames só querem me dizer sensibilidade, eu sou sensível, mas o que importa é tolerância, mas eu tolero. Eu chego lá no meu consultório, às vezes, uma adolescente com esses exames aí da moda, que são caríssimos, a intolerância à cafeína, intolerância a isso, intolerância a isso. Eu digo, vem cá, tu toma café? Toma, sente alguma coisa? Não. Toma isso, toma, sente alguma coisa? Não. Gente, a gente tem que ser a favor da alimentação. A gente tem que nutrir. Excluir, eu acho muito modismo. Excluir a lactose para emagrecimento. Vai se tornar intolerante à lactose. E eu não vejo nenhum problema com o açúcar do leite enquanto está comendo outros alimentos mais com densidade calórica maiores. Então, é tudo entendimento. Eu preciso conhecer para convencer o meu paciente a fazer uma alimentação saudável e confiar em mim. A Carol Neves colocou aqui também uma perguntinha, né? A alimentação da mãe durante a gravidez tem a ver com a alergia alimentar desenvolvida no bebê? Por exemplo, mãe comia muito peixe durante a gravidez e a criança desenvolveu alergia a esse alimento. Pronto. Eu sou mãe de uma criança que teve alergia alimentar, certo? E eu bebi. Antes eu era empresária, não era nutricionista. Eu só fui para a nutrição porque eu tive uma filha com alergia alimentar e eu queria estudar para ajudar a minha filha, já que ela era alérgica múltipla. Eu estudei demais, né? Então, tudo que você tem um propósito, você vai realmente. Então, assim, o que a literatura diz? Não tem nada que se possa evitar uma alergia alimentar. No meu tempo, eu tomava muito leite, por quê? Aquele velho ditado, santa ignorância. Eu queria ter um bebê, eu achava que se eu engordasse, eu ia ter um super bebê. E hoje eu sou nutri, 50 quilos. Não, 56, estou gorda. Eu luto para ganhar peso, então, para vocês me terem um entendimento. Então, eu comia muito, eu comia chocolate, eu comia de forma errada. Eu ouvi dizer que se eu comesse chocolate, o neném mexia. Moral da história, eu bebia 1 litro de leite por dia. Isso há 10 anos atrás. Minha filha tem 10 anos. Quando ela nasceu alérgica, gente, eu me culpei. Eu quase entrei em depressão me culpando. Porque eu achava que eu tinha causado alergia na minha filha. E ela foi alérgica múltipla. Ela teve uma história mesmo. Que eu andei quase o Brasil todo atrás de especialista para ela. Então, não há como, não pode tirar o alimento da gestante para prevenir uma alergia alimentar. Não se tem estudo que se prova nada. Não se faz dieta restritiva em gestante. Não tem nenhum grupo. Esse não fez a dieta, a criança nasceu com alergia. Esse não fez, provou que a criança não nasceu com alergia. Então, assim, o que se tem, vamos supor, uma criança com alergia ao ovo mediada no exame, comprovado. Mas a mãe alega que nunca deu ovo para essa criança e nunca, enquanto estava amamentando, consumiu ovo. Então, o que justifica o exame positivo nessa criança foi o consumo de ovo durante a gestação passado pelo líquido amniótico. Aí sim a gente tem estudos. Mas é bem claro em todos os consensos, nada se previne alergia alimentar, a não ser era um bebê só sensível, sem demanda genética, e eu, por algum motivo, introduzi a fórmula infantil de forma precoce, e ela sim tem a capacidade das proteínas de transpassar a barreira da mucosa intestinal e causar uma alergia. Aí essa criança não era alérgica, era só sensível. Com a introdução precoce do leite de vaca, eu causei uma alergia. Mas durante a gestação não tem nada comprovado. E o que diz os protocolos, projetos diretrizes, o consenso não se faz, não se tira nada da alimentação da gestante. Principalmente se for para evitar alergia. Certo. O Osmi colocou aqui, perguntando, né? O leite de cabra melhor do que o de vaca? Posso recomendar para uma paciente com restrição ao leite de vaca? Eu amo essas perguntas, por isso que eu gosto de pergunta que a gente tem mais tempo. É Osmi, né? Osmi. Pronto. Não pode. Tem um DNA do leite de cabra, ele chega a ser parecido a 92% com o leite de vaca.
Não se pode substituir nenhum leite de nenhum mamífero pelo leite de vaca, o risco do DNA. É o que acontece? O organismo do ser humano, ele reconhece se ele é alérgico, ele está ativo ali. A proteína do leite de vaca, se vem outro DNA de outro animal para essa mãe, o organismo tem a chance de 80% a 92% de reconhecer. Então, leite de outro mamífero é descartável. E o mais parecido é o leite de cabra. Não pode mesmo. Tem que ser leite vegetal ou fórmulas infantis para alérgicos. Então, leite de cabra não é o recomendado. Não, não. E não é o recomendado e é proibido. Proibido. A risco de fazer uma alergia cruzada. Certo. A Liandra colocou que pode ser um fator genético a alergia alimentar? Liandra, perfeito. A literatura me diz que eu tenho chance de ter um filho com alergia alimentar quando eu tenho um parente de primeiro grau. A minha chance é de 40%. Se eu tenho 2 pais e mães com algum tipo de alergia, por exemplo, pai alérgico alimentar, mãe com rinite, mãe com parto cesáreo, a minha chance vai para 80% de ter o segundo filho com alergia alimentar. Se eu tenho o primeiro filho com alergia alimentar, a literatura me dá 80% de chance de ter o segundo filho com alergia alimentar. A minha prática me dá os 100%. O primeiro filho batiza o segundo. Então, a alergia alimentar é a causa dela é multifatorial, mas principalmente o maior peso é o genético. Pode buscar mãe, tios, alguém que você vai começar a puxar a linhagem de crianças alérgicas. No meu caso, ó, com 7 crianças, 6 têm alergia alimentar. Descobrimos. Então, acho que no início tu falou alguma coisa sobre alergia alimentar é típica de criança, é verdade isso? Isso, a alergia alimentar, gente, se um adulto ele tem alergia alimentar, ele já tem essa alergia desde criança e não curou, tá? A alergia alimentar, ela é típica da infância, intolerância à lactose é típica do adulto. Eu vou tentar explicar bem direitinho aqui, por quê? A gente nasceu para ser mamíferos, então a gente tem uma enzima que vem no jejum, chamada lactase, que está na pontinha das minhas vilosidades, né, que está no meu intestino. Ela está ali preparada para receber toda a lactose do leite materno. E ela fica todo vapor até os 2 aninhos. Só que nós somos os únicos mamíferos que mamam para a vida toda, porque a gente ainda continua consumindo leite. Aí lá para os 5 anos ela ainda está todo vapor. Então, como eu continuo consumindo leite, eu fico estimulando essa enzima. Quando vai chegando na fase que eu já estou mais idosa, não consumo tanto leite, ou então meu intestino já está maltratado, eu perco essa capacidade e viro intolerante à lactose, porque esse é um percurso natural da vida do ser humano. Chegar no consultório e dizer, ela tem alergia porque o pai dela, o vô dela é intolerante à lactose. Não tem nada a ver. Nada a ver. A gente nasce para mamar só até os 2 anos, mama até os 5, e fica estimulando essa enzima, e a gente continua com leite. Mas se parar a sua enzima com 35 anos, 40 anos, parou. É esperado que pare, tá? Tem como reverter? É irreversível. E o problema qual é? Que se você é intolerante hoje, a tendência é que você fique mais intolerante. Tati, eu tenho que tirar tudo do intolerante? Tudo? Não. Do alérgico eu tenho que tirar tudo? Tudo. Em alguns tipos de alérgicos eu tenho que trocar até os utensílios. Tatiara, eu vejo muitas pessoas falar também que só sente alguma coisa, né, num período do dia. Por exemplo, toma leite pela manhã, não sente nada, mas lá no final da tarde toma e já sente os sinais da intolerância, né? Porque olha, pronto. É dose dependente a intolerância à lactose, certo? Às vezes eu tenho um pouquinho de enzima, às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos. Então, o que justifica isso? Porque usou a enzima de manhã, à tarde não tem mais. A enzima que estava ali, que foi produzida pelo seu próprio organismo, tá? Então, isso é super comum acontecer mesmo. Ou então, passou um pouquinho da cota. Isso acontece muito quando se come sobremesas, porque a maioria leva leite condensado. Se eu tenho leite condensado, eu tenho lactose condensada.
A Jéssica colocou aqui uma outra pergunta, né? Professora, na introdução à alimentação complementar, já deve introduzir alimentos considerados alergênicos? Em crianças com ou sem alergia? Eu vou falar em crianças com e sem alergia. Tá? Se os pais forem ou não alérgicos, ela completou. Ah, tá. Se os pais forem ou não alérgicos, vamos supor. Eu não gosto muito, eu tenho medo muito da banana e do ovo. Tá? Então, se ela falou isso, é porque é uma criança que está mamando. Eu faço a introdução alimentar normalmente dessa criança, mas eu tento colocar a banana lá para os 9 meses e o ovo lá para os 9 meses. Porque quanto mais velha a criança vai ficando, ela vai ficando mais forte para a alergia. A alergia ela vai perdendo o poder dela, quanto menor, mais ela maltrata. A criança vai crescendo, ela vai perdendo o poder, essa criança vai ficando mais forte. Mas não justifica, assim, essa criança não tem nenhum diagnóstico de alergia, de eu não vou colocar os alimentos alergênicos. A gente tem que colocar até 1 ano de idade. Isso é bem claro na literatura, se você buscar, a risco de que essa criança não era para ter alergia. Mas como eu coloquei de forma tardia, o organismo entendeu como uma proteína pesada, e passa a combater, aí eu crio, sim, eu gero uma alergia alimentar nessa criança. Tem que fazer a introdução o máximo possível, pelo menos o 9, 9º mês, 10º mês, não pode passar de 1 ano para a maioria dos alimentos. A literatura, ela relata bem direitinho isso, se colocar de forma tardia, o risco de se ter de causar uma alergia alimentar é maior do que se não colocar. Certo, a Vanessa Leão colocou aqui uma pergunta, né? Minha enteada tem intolerância à lactose e a nutricionista me disse que até a carne de vaca faria mal para ela. O que fazer? Verdade ou mentira? Aí, gente, ó, estudem, pelo amor de Deus, estudem. Ela falou o que a literatura me diz. Se eu tenho alergia ao leite de vaca, eu tenho chance de 10% de ter alergia à carne de vaca. Não tem nada a ver intolerância com a carne de vaca, porque a carne de vaca é alergia, é proteína, intolerância à lactose. Ou a sobrinha tem alergia e está fazendo alergia à carne de vaca, ou a sobrinha tem intolerância à lactose e diga que eu mandei ela comer carne de vaca. Porque não tem nada a ver. Tá errado isso aí. Eu não tenho nem medo de falar. E não estou sendo antiética, eu estou vendo um erro que pode ser. A criança é alérgica e está fazendo reação à carne de vaca porque tem chance de 10%, ou ela é intolerante à lactose e está passando alguma coisa de lactose e não tem nada a ver a carne de vaca, pode dar sim. Se for intolerante à lactose, com exame positivo, e se ela for mais velhinha, porque, como eu disse, intolerância. Se for bebezinha, é mais provável que ela seja alérgica a alimentar e não intolerante. Por isso a importância, né, a gente saber diferenciar a intolerância da alergia, né? Porque se a pergunta da Vanessa estiver correta, e é mesmo intolerância, né? Está fazendo uma restrição desnecessária. Mas se a pergunta estiver errada, se for alergia, exato. Se for alergia, 10% das pessoas, também tem isso, é bem relatado na literatura. 10% das pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca podem ter alergia à carne de vaca também. Mas, se a criança tem alergia ao leite de vaca, necessariamente buscar a carne de vaca. Não, gente, não façam isso. Ao menos que ela mostre reação à carne de vaca. Certo. E na atualidade, como é que tá, como é assim no consultório, o que é que você vê mais, né? Se essa alergia, esses pacientes estão chegando, está aumentando os casos, como é que está isso? Como é que você vê assim no consultório? Tá, e assim, eu não. Certo que aqui em Fortaleza é como se eu fosse referência em alergia, tá? Porque eu não posso me intitular, porque a gente não tem título, principalmente enquanto a Nutri, em especialista em alergia alimentar. Mas, assim, se eu pudesse hoje atender só alérgicos, eu atenderia bem obrigada. Então, assim, eu acho que, no final das contas, acabam em mim. Ai, meu sobrinho é alérgico, ele é paciente da Tatiara. Ai, o meu
fulano é alérgico, vai acabar chegando na Tatiana. Por quê, gente? Porque vocês verem, vou repetir para vocês, o que a mãe quer. Ela quer segurança no que você está falando. Ela não quer em nenhum momento, Elo, a dúvida, certo? Olha, eu estou dando mentoria agora de alergia. Quando eu vejo um profissional, eu digo, faça de conta que eu sou uma mãe. Aí eu digo, olha, não olhe com esse olho para a mãe, porque a mãe, ela tá ali, ela quer uma resposta, ela quer uma ajuda. Porque se ela não... E ela já tentou. Então, o que é que eu tenho para dizer também? Eu acho que tem mais casos, eu acho que tem mais diagnósticos. Eu tenho filha alérgica, tenho vários sobrinhos alérgicos dos dois lados, eles vão ter filhos alérgicos, em sua maioria. A tendência é aumentar. Tá, sim, a maior facilidade de se ter um diagnóstico. E quando tem a dúvida, os médicos não querem mais pagar o preço, porque quem paga o preço no final é a criança. Então, é super comum, é a coisa que eu mais tenho no meu consultório. A busca de nutris me perguntando, alunos, é tudo sobre alergia alimentar, se está normal, e se espantando. Eu acredito que a nossa alimentação está errada, o DNA está sendo modificado, a genética vem pesada, estilo de vida, e eu acredito sim em mais casos e não em mais diagnósticos. E eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Que antigamente se dizia que fezes esverdeadas era quebrante. Eu não sei se aí tem esse costume. Hoje em dia, fezes esverdeadas, procura-se uma alergia alimentar. Falar aí antigamente, né? O Osmi colocou aqui uma perguntinha também sobre as pessoas, né, mais antigas. Elas têm suas crenças sobre a alimentação, principalmente com o leite, né? Como quebrar essas barreiras e orientar paciente? Osmi, eu respeito muito, sabe? Eu não vou contra a cultura, não vou. Quando eu passo, mãe, vamos fazer uma vitamina de leite, que é o leite partido com a manga, vamos supor, vitamina de manga. Para essa criança, para ganhar peso, para colocar um TCMzinho, você oferece na colher, ela diz, não, 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 não pode, a criança vai passar mal, a criança vai ficar roxa. Gente, eu digo, pois então tá bom. Aí eu digo, isso não é provável acontecer, mas se você acredita, eu não vou. Gente, eu acredito muito no psicológico. Eu tenho que respeitar a cultura e eu posso sim substituir aquela manga. E abacate, pode ser? Ah, abacate pode. Eu respeito demais a cultura da família, tá? Se eles acham que tem que dar leite, porque o leite vai nutrir, gente, confie no psicológico dessa família, na cultura dessa criança, dessa família e tente passar o melhor leite para essa família. Eu também gosto de fazer assim também, né? Porque vai que acontece. Vai que né? acontece. Vai que acontece. A Carol colocou aqui, uma criança alérgica pode voltar a consumir gradativamente o alimento a partir de que idade? Para testar a reação, sensibilidade a esse alimento. Tá, assim, o que a literatura me dá? A literatura me dá que 50% das crianças que têm alergia alimentar vão curar com um aninho, 75% vão curar até 3 aninhos e 90% vai curar até os 8 aninhos. Isso é literatura atual, porque antes era até os 6 aninhos. 10% permanecerão alérgicas para a vida toda. Como é o nome da moça, da menina que perguntou? Então, ela deve estar aqui. Então, o que eu quero dizer... Carol Neves, que eu falei, estava o microfone fechado. Tá, Carol, o que é que acontece? Existem 3 tipos de alergia em uma só. Alérgicos do tipo mediados, que são severos e correm risco de vida e vão passar mais tempo alérgicos. Alérgicos do tipo não mediados, que vão curar a maioria até os 2 aninhos e não tem risco de vida. E os mistos, que é o que ele tem as 2 reações numa só. Nesses alérgicos do tipo mediados, eu não posso reintroduzir leite. Se o exame está positivo, se o médico tirou, se eu tirei, só quem pode reintroduzir é o médico. A gente chama de TPO, teste de provocação oral, porque o risco dessa criança fechar a glote, ter uma anafilaxia ou ter uma reação mais severa é alto. Então, em crianças com exames positivos, em dietas zeradas de leite, nenhum profissional, a não ser o médico, pode reintroduzir o leite nessa criança.
Agora, alérgicos do tipo não mediados, que só afetam a barriguinha, geralmente, se estiver seguindo tudo direitinho, com 1 ano e 6 meses, eu já estou fazendo um teste para saber se está curado, e a chance é grande. Esses vão curar, os que afetam só a barriguinha, geralmente até os 2 anos de idade. Os outros que fazem pele e sistema respiratório, é que eles passam dos 3, 4, 5, 6 anos, e quem vai decidir é o médico a hora de testar em ambiente hospitalar. O teu microfone está fechado. É, porque eu estou fechando e abrindo, eu me esqueço. A Sueli Ribeiro colocou, né? Existem alguns protocolos dentro da nutrição para as grávidas, na forma preventiva, quanto a doenças alérgicas do neném? O que eu trabalho de prevenção? Probiótico, vitamina D ela já vem suplementado, alimentação saudável, tento induzir o máximo possível parto cesáreo, ou parto normal, já que o parto cesáreo é cofator, e mesmo só probiótico e a amamentação. Porque se eu amamento essa criança, ela vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte. Se ela não vier porque se ela vier com carga genética, não tem quem tire. Na hora que colocar o leite, na hora que apresentar o alimento alergênico, vai vir uma reação. Aí eu consigo, como prevenção, entrar com um probiótico, que toda gestante, independente de ter alergia ou não, induzir essa mãe ao parto normal e fortalecer o poder do leite materno, aí eu consigo sim evitar uma alergia alimentar. Se não tiver com a carga genética pesada, porque se tiver, não tem como, gente. Na hora que apresentar o alimento, a criança vai reagir. Em 1 hora a gente tem que apresentar. E, Tatiara, então, por falar em alimentos alergênicos, né? Quais os alimentos mais alergênicos? Tá. A gente tem 8, nada, Sueli. A gente tem 8 grupos de alimentos mais alergênicos, tá? Só que a literatura atual, e esses 8 alimentos são responsáveis por 90% de todas as alergias alimentares. Só que a literatura atual relata 72 alimentos com potencial alergênico. Só que eu, enquanto nutri, eu tenho que me ater a esses grupos, que são leite, ovo, soja. Onde entra a soja? A literatura me diz que 50% das crianças com alergia ao leite de vaca podem fazer reação cruzada à soja. Crianças que têm reação de barriguinha, que são crianças do tipo não mediadas, têm 85% de fazer reação cruzada à soja. Aí eu tenho, voltando, leite, ovo, trigo, soja, peixe no adulto, amendoim, aqui no Brasil também, mas é típico dos Estados Unidos, e os camarões e todos os outros crustáceos. O que é que acontece? Se eu tenho alergia ao camarão, a chance de eu ter alergia ao outro fruto do mar é de 75%. Tati, mas se a criança tem alergia ao leite, eu devo evitar todo esse grupo de alimentos? Não, mas eu devo ficar atenta a todo esse grupo de alimentos, tá? Gente, a mãe está amamentando, ela precisa comer. Dizer que não pode, o médico já disse, a sociedade já disse. Então, quando ela procura um nutri, ela procura em saber o que comer. Geralmente, ela está amamentando, está com fome e fez a dieta por conta própria. A gente está aqui, né, para dizer, ai, tu não pode isso, ai, tu não pode aquilo. É não. Ai, eu comi banana, ela passou mal. Deixa a banana para depois, vamos aqui fazer pera, tem manga, o que tu gosta? E a gente vai, certo? Não é dizendo com carinha de coitada, não. Gente, elas vêm arrasadas. Por quê? Repito, atinge o bebê dela e, assim, muitas mães vêm com o senso de que eu vou botar aqui a carninha para ela. Quando eu boto na boca do neném, se o neném reagir, a sensação da mãe é que ela causou essa reação, porque o bebê não pegou. Foi ela que foi lá e colocou na boca do bebê. Então, a gente precisa ir com calma e entendimento com essas mãezinhas. Ok. A Soraya colocou, muitos nutrólogos dizem que o ser humano é o único que depois de adulto continua tomando leite. É o único mamífero, né? O único mamífero que depois de adulto continua tomando leite. É isso mesmo, né? É isso mesmo, é aquilo que eu falei. É uma fonte de cálcio, mas se não quiser, não toma, só suplementar.
E aí a Jéssica colocou, professora, é interessante a suplementação de vitaminas em mamães durante a amamentação? Geralmente, elas já vêm, tipo, elas fazem toda a gestação suplementadas pelo o obstetra, e geralmente eles mantêm essa suplementação durante a lactação. E eu mantenho, eu não tiro. Primeiro porque há muita queda de cabelo, ninguém se sabe se foi pelo tipo de parto, por conta da anestesia, e assim, a mãe tá dando de mamar, cai todos os hormônios, e tem um bebê novo, e o bebê não dorme, ela se estressa, gente, passam de tudo para acalmar essa mãe. Não vai tirando a vitamina, porque lá acho o seguinte: não, eu como Nutri, eu poderia, antes, o que eu aprendi na graduação, não vou suplementar nada, a gente consegue tirar tudo do alimento. Eu sou a Nutri, bam, bam, bam. Não é bem assim, não. A gente sabe que se o paciente obedecer, ok, mas a maioria não obedece e eu tenho que garantir o aporte nutricional. Estou falando de caso de gestante, porque querendo ou não, ela tem um bebezão ali sugando ela todo dia, a cada 2 horas. É um grupo especial, sim. E aí, é porque o meu som tá saindo ruim para vocês? Ou Não, não? tá. Aí eu fico com medo de te atrapalhar com o som daqui. Mas vamos lá. A Núbia Caroline perguntou quais seriam os tipos de vitaminas, né, que pode se passar para essas mães. Assim, ela já vem com tão conhecido materno e natel. Não precisa se preocupar em termos de suplementação, porque elas já vão vir suplementadas de fato, certo? Assim, o que eu coloco? Probiótico e ômega 3, tá? Mas fora isso, ela já vem com ácido fólico, com vitamina D. A minha experiência de grávida, de gestante, todas elas, eu nunca peguei nenhuma grávida que já não viesse suplementada a partir do 3º mês. Inclusive, na primeira consulta, né, praticamente com o obstetra, o ginecologista, elas já passam uma vitamina, o ácido fólico, etc. Aí a suplementação maior vai ser a partir do 3º mês, porque do 0 ao 3º mês está formando um sistema nervoso, eles querem deixar o mais natural possível. E em relação ao ômega 3, a indicação é de suplementação, a gente já está indo para outro lado, né? Saindo um pouquinho da alergia, mas vamos lá, só porque tem esse tipo de dúvida também, né? Que algumas pessoas trazem que o ômega também pode ser abortivo, não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido, mas em relação à suplementação na gravidez, né? Qual seria a indicação? Pronto, o que eu tenho visto e o que eu li é que, em relação do ômega 3, ele pode, se for um parto cesáreo, eles pedem alguns, porque nada, não tem ainda muitos estudos que comprovem com força que ele pode causar hemorragia durante um parto cesáreo, certo? Ou durante um parto mesmo normal. Aí alguns profissionais tiram 2 meses antes. Mas em relação a o que foi que você disse? O início da suplementação, principalmente no início da gravidez, no primeiro trimestre. A única relação que eu tenho, que eu já busquei, que eu vi do ômega 3, se ele for ser prejudicial, é por conta de hemorragia, tá? Hemorragia. Mas eu passo e às vezes gente, assim, eu sou muito afrontosa, tá? De pegar, segurar e ir junto e assinar e carimbo e pronto, e vamos para a guerra. Mas quando tem médico envolvido, eu gosto de ir junto com ele para me garantir, porque na hora que o bicho pega, não é você que desliga ou não, é para os médicos. E no final das contas, a Nutri mandou eu tirar. Então, assim, eu pergunto ao médico, ou passo o recado, pergunto ao seu obstetra, se a gente pode continuar com esse ômega até o seu parto, continuar durante a amamentação, todos são a favor. Eu não estou retirando o ômega de ninguém. Faço ômega durante a gestação, mantenho durante a lactação, depois fórmula infantil com ômega, depois ômega na boquinha do bebê e levo essa suplementação até 5 anos de idade, para turbinar o cérebro de bebê. Lá, eu também gosto, inclusive, bem no início da gestação, né? Quando tem aquela formação, que são as nervosas, isso tudo. Exato. Eu também, eu uso sempre, é fato, probiótico e ômega.
A Júlia quer fazer uma pergunta, tá? Você pode fazer, professora Júlia. Sinta-se à vontade. Certo. Professora, o seguinte, eu, na verdade, quero questionar uma situação do meu filho. É, ele, ele foi amamentado 1 ano e pouco, amamentei ele até 1 ano e pouco, e depois introduzi leite de vaca. Leite em pó, na verdade, né? Mas leite de vaca. E ele passou por uma crise de intoxicação alimentar, e depois dessa situação ele começou a manifestar uma intolerância à lactose, que na verdade ele fez teste alérgico, a primeira médica analisou, fez teste alérgico genético, ele não tem, geneticamente ele não tem intolerância, mas ele continuava apresentando os sintomas de intolerância. E aí a segunda médica que eu levei, que foi a que falou dessa situação, que foi em virtude desse processo inflamatório do intestino, e ele acabou tendo atingiu aí essa produção de lactase. E aí nós introduzimos o leite zero lactose. E ele já tem um bom tempo nesse leite zero lactose. Só que eu não restringi nada além disso. As outras fontes de leite, iogurte, queijos, no preparo do alimento, ele manteve. Só que sempre que eu tento introduzir o leite de vaca mesmo, com lactose, ele manifesta reações. Aí eu não sei como reintroduzir esse leite para tirar, porque senão ele vai se tornar um intolerante, né? Tá. Então, assim, o uso de probiótico, dizem, né, os estudos mostram que ajuda muito a recuperar, apesar de ser progressivo, ajuda muito a recuperar. A gente sabe que ele pode ter sido intolerante à lactose só naquele momento que machucou, certo? Eu quero saber para ti que o que pode estar acontecendo. Se ele está no leite sem lactose, eu não posso, ao meu bel prazer, colocar um leite com lactose. Não. Eu tenho que colocar lactose em pouca quantidade, que aí eu vou estimulando. Aí o que é que você faz? Está no leite sem lactose, 6 medidas, tira uma e coloca uma de leite com lactose aqui. E vou durante uma semana. Na segunda semana, tiro mais uma dessa, coloco, porque eu vou chegando menos, menos. Aí, se chegar na quarta, começar a ter diarreia, você não volta. Você mantém, porque é melhor ter 50% do que não ter nada. Daqui um mês, você bota mais uma. Deu? Ótimo. E assim você vai, não tenha pressa, mas deve estimular. Ok. Era mais ou menos isso que eu estava pensando em fazer, então agora eu vou fazer com mais segurança. Então, uma semana, vai esperando, vai com calma. Se der diarreia, você não retira tudo, você mantém no que tá. E vai sempre levando, porque é melhor que ele consuma metade de lactose do que zero. Ótimo. Tá bom, então. Obrigada. Tem uma outra perguntinha aqui de uma aluna, né, da Isabela. Qual a melhor forma de se substituir os alimentos que causam a alergia? Porque ocorrendo alergia cruzada, ofertar alimento muito parecido também pode ocasionar alergia. Eita, essa é boa de alergia, viu? É isso mesmo. Então, assim, a gente tem contaminação cruzada, que é quando eu pego leite e misturo aqui nesse pacote de pão. Aí, quando a criança for comer o pão, ela pode reagir porque eu contaminei, porque o leite em pó aqui perto, tá? É contaminação cruzada, pelo contato. E existe a reação cruzada. Quando? Quando eu tenho a mesma família da proteína envolvida nos alimentos. Vamos supor, a soja, ela é da família do feijão e da vagem. Se a criança é muito severa para a soja, vai com calma na vagem, vai com calma no feijão, mas tem o que oferecer. Vamos supor, outra ligação de cruzamento, kiwi, abacate, banana. Crianças alérgicas à banana, eu vou com calma no abacate e com calma no kiwi, certo? Um fato bem interessante que não é alimento,
A proteína que tem no camarão, que é a tropomiosina, ela também tem no ácaro e na barata. Só certo que eu não como o ácaro e não como a barata, mas o fato de eu ser alérgica a camarão e eu dormir num travesseiro cheio de ácaro, eu vou desenvolver alergia, em torno de 75% por conta da tropomiosina, que é a proteína envolvida nos 3, eu não vou dizer alimentos, mas nas 3 espécies de alimento e bichinhos. Então, assim, tem sim, reação cruzada. Eu dou a aula, eu não sei se eu já dei um curso, alguém aqui já assistiu o meu curso completo, eu dou uma tabelazinha mostrando, e tem uma tabela na internet, vocês podem pesquisar, que diz até quantos % e diz a família dos alimentos que podem fazer reação cruzada. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando eu estou fazendo a dieta do bebê, vamos supor, que eu dei para ele mamão, ele reagiu, certo? Aí eu fico ali observando, eu vou e dou cenoura, a criança reage. Gente, não dei mais nada laranja, não, ele está reconhecendo as proteínas. Se eu dei abacate, dei banana, a criança reagiu com abacate, banana, não bote o kiwi, está reagindo a soja, o feijão, não entre com mais nenhuma leguminosa nesse momento. A gente tem que a gente tem que acalmar esse sistema imunológico do bebê, porque ele está todo tempo oriçado. Eu fico todo o tempo, boto um produto alérgico, não tenho entendimento. Ele reagiu, eu pego a mesma família, tá aqui em cima, ele vai reagir a tudo. Para essa família por enquanto, agora vamos em outra família de alimentos. Ele vai comer, no fim das contas, igual uma criança que não tem alergia. Só que em vez de eu ir assim, eu vou assim. E se cair, eu levanto e vou de novo. Não preciso chororô e não preciso excluir tudo da vida da criança. A Leandra está perguntando se tem algum nome essa tabela para ela estar procurando na internet. Não é isso, Leandra? Eu coloquei, quando eu fui montar minha aula, Leandra, né? Eu só coloquei assim, ó, tabela de cruzamentos para alimentos alergênicos. Aí o Google dá em imagem, dá em imagem mesmo, dá em gráficos, dá em tudo. De cruzamento para alimentos alergênicos. Aí você vê toda a família e porcentagem. É super interessante. Eu amo essa técnica. Certo. Isso também vale para o glúten, né? Isso, eu dou aula também de glúten, então deixa eu me meter. Inclusive tem muitas pessoas que fazem a separação de utensílios, principalmente acontece muito em escola, né? Mas a gente sabe que o glúten, essas crianças que são bem intolerante, ela tem que ter uma cozinha praticamente separada, não é isso? Porque o glúten, ele fica suspenso no ar e ele pode estar contaminando, mesmo que você não esteja vendo. Quando eu tenho exato. Quando eu tenho alergia, eu posso usar o forno, eu posso usar o micro-ondas. Quando eu tenho a doença celíaca, não é bem assim, não. Porque então, quando eu tenho a doença celíaca, o meu problema é com a gliadina. Só que tem a secalina, as outras proteínas do centeio, da cevada, que eu tenho que tirar os outros grãos, né? Que são igualmente tóxicas. Só que se eu tenho problema com glúten e eu estou em dieta assertiva, estou podendo com leite normal, porque o glúten passa as velocidades e tira o leite, tira a lactose da pessoa, né? Então, se fiz a dieta assertiva no glúten, é interessante, gente, você fazer uso de aveia por conta de palatabilidade, diversidade de alimentos. Por quê? Porque a aveína, que é a proteína do trigo, da aveia, ela não é tóxica quanto as outras. Então, a maioria dos celíacos, eles podem sim com aveia, mas quando eu trabalho com celíaco, gente, enquanto ele não está bem, não está ganhando peso, não está corado, porque também você não pode estar furando direto, não. Não pode estar todo mundo fazendo endoscopia e fazendo biópsia, não. Então, a gente consegue ver pelo peso, pela aparência, o cabelo que vai refletindo nele. Quando eu pego o celíaco assim, eu já sei que está funcionando. Mas enquanto ele está muito maltratado, é 0. Nem se cortar a faca aqui, eu não deixo usar. A gente pede para lavar mesmo, ou para trocar ou ter os utensílios separados até ajustar essa. Aí depois que ajusta, que faz uma nova endoscopia, aí a gente fica liberando traços remotos. Por quê? Porque, indiferente da alergia, tem uma quantidade de ppm que a gente consegue na doença celíaca. Já no glúten, na alergia é 0. Certo. Mais uma perguntinha, agora essa chegou pelo meu WhatsApp.
A pessoa não quis se identificar, então vamos lá. Pessoas que aderem à dieta da moda pode vir a ter intolerância alimentar? Com certeza. Pode gravar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Gente, eu tiro glúten, né? Não sei do glúten, mas assim, glúten enquanto crianças, tem um estudo, se alguém for buscar aí, que fala de crianças que não fizeram a introdução do glúten e fizeram depois dos 7 anos de idade. Essas crianças fizeram anafilaxia. Gente, tem sim tamanhos de proteína, Bia. Tem sim tamanhos de proteína, certo? E a gente tem que se atentar em relação. Se eu estou aqui, já sou uma adulta, a minha enzima lactase não é mais minha amiguinha, não era para nem estar aqui. Só que eu fiquei estimulando. Eu faço a dieta da lactose. Meu Deus, o açúcar do leite engordando as pessoas. Faço a dieta da lactose. Fica aí 1 ano, fica 6 meses, coloca a lactose de novo para você ver o tamanho da dor que vai ter. Vai ter dor, vai ter diarreia, pode ter taquicardia, excesso de gases. E assim, vai lutar de novo para a gente voltar a ter reestimular essa enzima, a lactase. No caso da professora, crianças, eu reestimulo a enzima direto. Porque toda criança alérgica, fazendo uso de fórmula especial sem lactose, está momentaneamente intolerante à lactose também, porque parou de estimular a enzima, certo? Só que quando essa criança curou de alergia, eu começo a puxar, estimular a enzima dela. Agora, você já está mais velha, quer brincar de tirar lactose para depois colocar, fique de dieta a vida toda. Aproveite a atualidade, a modinha a vida toda, porque vai ficar intolerante à lactose, sim. A professora Júlia quer fazer mais uma pergunta, então está liberada? Pode fazer, professora Júlia. Tá certo. Professora, eu sou nutricionista da alimentação escolar. E quando eu entrei, eram pouquíssimos casos que a gente tinha de crianças com alergia, com intolerância, bem poucos mesmo. Hoje nós temos um número bem expressivos. Claro que os maiores casos são intolerância à lactose. Mas existem algumas também, nós temos aí uns 10, mais ou menos uns 10 casos no município com doença celíaca. Meu maior questionamento é justamente nesses detalhes, nessa sensibilidade, na questão tão cuidadosa com a questão de utensílios, do ambiente, que no universo da alimentação escolar isso é muito difícil, de ter esse controle. Como que eu posso, enquanto nutricionista, porque a gente é obrigatório, a lei diz que a gente é obrigado a ofertar, mas como tentar trabalhar essa questão de cuidado ou de qual forma eu uso para tentar orientar que talvez não seja a melhor forma também. Qual a sua visão quanto a isso? E se de alguma forma você poderia me orientar qual a melhor forma de proceder? Tá, infelizmente não tem muito o que fazer. Vamos supor, se eu for tratar de alérgicos, e vamos supor, de alérgicos, tá? O ideal era que tivessem 2 pias nessa cozinha e guardasse aquele ali só para os alérgicos do leite e tal. Se tiver um alérgico a ovo múltiplo, que bote uma baciazinha em cima daquela pia e daquele aluno em especial eu coloco ali. Lavo todos os outros. Por último, eu vou chegando nos alérgicos. E quando eu falo de doença celíaca, eu preciso, sim, de 2 fornos. Eu preciso, se possível, 2 geladeiras. Tem uma empresa aqui que se chama SOS Alergia. Gente, ela tem 3 pias, 3 fornos, 3 geladeiras. Elas têm tudo de 3, porque elas fazem sem glúten. Para alérgico de ovo, é a única maneira de eu garantir. Mas o que é que eu faço quando a mãe me procura, que ela pede um laudo para ir contra o colégio, porque o colégio tem a obrigação? Eu não passo, eu peço para ela, se ela é mãe, que ela coloque essa criança em um período, porque nem ela consegue segurar traços fielmente em casa. Imagine o colégio pode ter boa vontade, ter a nutricionista orientada, mas quem vai colocar a mão na massa são os funcionários. E às vezes ele tem a cultura de
frescura, não faço isso nem pelos meus filhos, isso é frescura. Então, às vezes, eu tenho que contar com o coração deles, porque se eles decidirem não fazer, você não está ali 24 horas e só quem vai pagar o preço é a criança. Então, eu preciso do entendimento de uma mãe, não é porque a lei garante que eu preciso brigar, não, porque no final das contas, quem vai pagar o preço é ela. Exato. Eu preciso de funcionários amorosos, de entendimento, de tocar no coração desses funcionários. Você pode fazer palestras, mostrando choque, fotos mesmo, o que pode acontecer. Aí você chegando com jeitinho, aí eu consigo, sim, fazer todo separadinho. Mas se eu for afrontar, virar as costas, eles misturam tudo e digo, isso é frescura. Infelizmente, a maior contaminação está por leitura de rótulo ou por cuidadores que não são familiares de crianças. Uma medida que eu tomei, assim, que eu achei mais viável na minha prática, por exemplo, a gente tem oferta de pão, né, para as crianças. E eu fui para os industrializados, apesar de não ser a melhor recomendação. Mas pensando no universo ali de preparo, o mínimo de preparo que eu tenho ali naquele ambiente, eu penso que é resguardar a criança. Então, acho que eu fui mais para esse caminho. Dá para ir também assim, não tentando contaminar muito o ambiente. Aí a gente consegue também. Então, tá bom, obrigada. Pronto, professora Júlia? Sim. Tendo mais alguma pergunta, viu? Fica à vontade. Tatiara Ingrid colocou aqui, pacientes diagnosticados com fenilcetonúria têm que suplementar? Ingrid, deixa eu te dizer, eu falo isso mesmo na maior naturalidade. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre fenilcetonúria. Se eu pegasse, eu passaria, conversaria com a mãe o máximo possível, tudo, ela ia sair, não ia pagar nada, ia pegar outro amigo, outro colega meu e encaminharia. Eu não me meto a falar o que eu não conheço, eu não me meto a atender o que eu não conheço, porque eu vou bater de novo. Eu acho que quando você é mãe, você quer o melhor para o seu filho, e eu não penso no financeiro, vou ser bem sincera, porque eu acho que no final das contas eu estaria prejudicando o paciente. Não entendo, sei que a gente não consegue entender tudo sobre fenilcetonúria, eu ouvi falar, pincelado na faculdade, mas se chegar para mim, eu vou ser bem real, vou dizer, mãe, eu não conheço, não tenho propriedade para lhe ajudar, vou falar com alguma amiga minha, vou lhe dar, e converso com ela uma hora ali, normal, porque ela teve todo o trabalho para vir para o meu consultório, e ela não seria cobrada. Não entendo. Certo. Mas é assim mesmo, né? Nós não podemos abarcar o mundo, né? Exato. Então, a gente tem que ser honesto mesmo com as pessoas e tá passando para um outro profissional que a gente também saiba, né? Que vai estar atendendo essa mãe. Então, professora, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu queria saber sobre a ingestão de alguns medicamentos que tem hoje oferecido para pessoas que têm alergia ou intolerância à lactose, né? Para utilizar antes de consumir. A senhora recomenda, porque, assim, a meu ver, vai só resolver, né, no começo, né? E depois não vai estar, por exemplo, agredindo o organismo com algo que não faz bem para ele, causando alguma reação depois desse consumo com o tempo? Leandra, né? Isso. Não temos isso para alérgicos, nós temos para intolerantes, tá? Que é a enzima de forma exógena. E assim, não vai agredir. O que é que acontece? O ser humano, ele é muito inteligente, tá? Eles conseguiram fazer de forma sintética a lactase, e assim, antes de comer, 5 minutinhos, a gente ingere a lactase, a gente ingere a lactase e estou pronto. Aí eu tenho lactase aqui guardadinha, quando eu faço o consumo de alimentos com lactose, a lactase vai lá, pega a lactose do leite e desdobra. Se eu não tenho a lactase, entra a lactose, não sai nada, a lactose fica lá no meu intestino, aí vem as bactérias, começam a consumir, a fermentação, a gases, a diarreia, todos os sintomas da intolerância à lactose. Não vai agredir, é natural, é seguro, eu passo para crianças, eu passo para gestantes, não importa a quantidade, por quê?
porque a segurança dela só é de 30 minutos. Então, se eu estou aqui no aniversário, e aí eu vou consumir doces, aí eu não tenho coragem de tomar uma, porque eu passei um tempo bem intolerante. Eu tomava 2 ou 3. Aí eu consumia, a cada meia hora eu já tomava mais uma. A cada meia hora, se eu fosse um rodízio, eu tomava umas 6, 7 tranquila. Então, assim, elas são seguras, sim. Mas, a dizer assim, Tati, não vai agredir, que era para ser natural. Infelizmente, eu não consigo mais fabricar, certo? Eu quero me alimentar. Aí, o que eu faço? Em casa, uso de produtos sem lactose. Na rua, que a oferta é bem menor, e quando tem é caríssimo e não palatável, eu passo a enzima. Obrigada, professora. Eu sou iniciante de nutrição, primeiro período, ainda estou aprendendo, né? A sua pergunta foi ótima, ótima mesmo. Ela é uma aluna maravilhosa. Nossa, ela tá... Eu pensei que era professora, porque eu falava, ela não estava assim, isso deve ser uma professora. Não, ela é uma aluna. Inclusive, ela começou agora, né? Semestre, mas já é destaque. Eu tenho aqui uma outra pergunta, né, para a Tatiara. É possível ter uma alimentação saudável que atenda nutricionalmente às necessidades de uma criança com alergia a múltiplos alimentos? É sim, gente. E como é? Por exemplo, meu filho tem alergia à maçã, daí o papel do nutricionista. Gente, procure na literatura quais os alimentos que chegam mais próximo de ter os nutrientes da maçã. É a pera. Então, eu vou passar, eu não uso a palavra de exclusão, eu uso a palavra substituição a todo tempo, tá? Aí ele não pode tomar o leite. Pode sim, quem disse que ele não pode? Tem um leitezinho especial que ele vai tomar próprio para ele. Aí eu passo o leitinho. Aí, doutor, ele não pode comer carne de vaca? Não pode agora, mas aí eu tenho frango, tenho carneiro, não sei se é quando eu tô daí, tenho peixe, tenho ovo. Gente, se no final das contas ficou só o frango, ainda do ponto de vista nutricional, eu faço frango cozido, frango desfiado, frango pedacinhos, a gente muda os formatos e garante o aporte nutricional. Não tem porquê a mãe tá dizendo, ele não pode isso, eu dizendo, coitado. Não. Quem disse? Mas tem isso, tem aquilo. Arroz, eu posso trabalhar com arroz. Criança que não pode com trigo. Aí não vai comer o macarrão, o bichinho não pode com macarrão. Tem macarrão de macaxeira, tem macarrão de milho, tem macarrão de feijão, tem macarrão de arroz. A criança pode macarrão. Gente, estudem o alimento. Quando um paciente procura a gente, ele procura materno-infantil que eu estou falando. Porque eu acho que os adultos devem procurar beleza, né? Mas no meu consultório, eu só procuro assim. É o que pode comer, e eu falando o que pode, as crianças maiores ficando mortas de felizes, e as mães também. Então, assim, se você for boa para essa mãe, ela vai falar de você para Deus e o mundo. Aí vem mais uma parte para você. Aí essa parte, o meu forte, se vocês forem ver meu Instagram, né, Elô? Eu não sou blogueira, não. Eu mostro meus cursos, minhas aulas e meus nenéns que eu amo, mas eu não vou ficar, não sei, gente. Então, meu Instagram não é bombado, mas eu sou muito boa de procura, porque o meu forte é o boca a boca. O que adianta eu ter um marketing, chegar no consultório e eu não saber o que fazer? O marketing precisa sim, porque quem não é visto não é lembrado. Mas não adianta você ter um marketing se você não tem conhecimento. Então, é baixar a bolinha, estudar e trabalhar com amor, que dá certo. Esse é o grande segredo, né? Porque não adianta você ter sucesso lá no Instagram e não ter um retorno financeiro, né? Assim, que a gente trabalha realmente para também ganhar o nosso dinheiro, né? E aí tem muita gente que bomba mesmo, é top no Instagram, mas não consegue fidelizar esses pacientes. Justamente por o... Se eu for para um profissional e eu sentir ele muito brilhantismo, muito não sei o que, e não poder me ajudar com nada, gente, um boca a boca, ele é para levantar um e para derrubar um, ele é mais forte. Eu conheço com estudantes, o que é que acontece? O bom do congresso é que a gente faz um network, vai conhecendo nutris do Brasil todinho. Gente, eu tinha uma nutri que eu era encantada, eu não vou falar o nome porque eu sou ética. Aqui eu tô ética.
Produto eu falo mesmo, se for ruim eu falo. Então eu achava o máximo, 200 e tantos mil seguidores, eu... idolatrando, gente, eu conversava, eu dizia, não pode, eu me formei agora, eu sei mais do que essa mulher. Aí isso não pode, porque você está conversando, você percebe, isso não pode, eu disse, onde é que tu atende? Ela, eu não atendo não. Aí, tu nunca atendeu? Ela, não. Às vezes, quando me chamam, eu vou na casa da pessoa. Aí eu pensei, se tem muito tempo com o Instagram, não está atendendo, não está estudando. Eu só penso assim, porque se eu pagar para uma pessoa fazer meu Instagram, que eu já tentei, gente, eles não sabem, porque só quem domina o assunto somos nós, nutricionista. E nutricionista não quer estar fazendo Instagram de outro nutri. Então, você pode pagar por acho, mas o conteúdo a gente tem que fazer. Primeiro, porque somos formadores de opinião. Eu tenho que falar ali, eu tenho propriedade para falar. Então, a partir do momento que eu estou falando alguma coisa errada, eu posso ser punida por isso. Então, é assim, seguro em consultório, carisma, inteligência e outra coisa, amor, gente, porque para trabalhar com esse público tem que ser bem amoroso e com vontade, viu? Assim. É verdade. Eu trabalho também com... Aqui eu até parei, sabe, Tatiara, por conta da coordenação, né? Mas quando eu fazia consultoria e amamentação, a gente cria um vínculo tão grande com essas mães que elas têm a gente como amigo para o resto da vida, né? É incrível. É incrível. Não é, doutora? É amiga mesmo que você diga, meu Deus, assim, é foto toda hora do menino mamando, é tudo a gente tem que saber. Então, é uma coisa muito gostosa quando a gente faz mesmo com amor e também com sabedoria, né? Quando a gente domina mesmo o assunto e a pessoa confia no seu trabalho, né? Deixa eu fazer aqui mais uma perguntinha para a gente ir finalizando. Então, qual o papel do nutricionista na alergia alimentar? Tá, gente, eu costumo falar, já que não tem medicação para prevenir a alergia, tem medicação para consertar uma reação já deflagrada, que eu costumo falar que a alergia alimentar é típica do nutricionista. Porque se eu tiver o entendimento bem direitinho, eu consigo evitar que essa criança fique tendo todo o tempo reações alérgicas. E assim, quando elas vêm indicadas pelos médicos, elas vêm assim, tire isso, isso e aquilo. Isso a mãe já sabe. Então, a gente tem que colocar isso, isso e aquilo. A gente tem que nutrir esse paciente que, nesse momento, está restrito, não porque ele quer, e sim, algumas vezes, por risco de vida, certo? Então, assim, a gente tem um papel muito importante. Eu vou dizer, tirem do vocabulário de vocês, enquanto consultório, não pode isso, não pode aquilo. Ele pode isso, ele pode aquilo, vai ser isso, já pensou nisso? Isso dessa maneira, você vai em tal canto, tenham tudo isso. Eu dou loja para os meus pacientes, onde eles vão comprar produtos naturais de alergia, onde eles vão comprar produtos industrializados de alergia. Se eles quiserem fazer receita, eu dou os sites. Eu não dou um plano com receitas, porque eu acho que ele vai ficar um plano tão grande. Isso é fato. Se você for nutricionista, você voltar com um plano bem grossinho, vai ficar esquecido. Agora, chega com um plano fininho, ele gruda logo na geladeira. E ele vai seguir aquele planinho. Eu digo onde vai buscar, porque tem várias restrições. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto nutris, na alergia alimentar, certo que além de nutrir, é super nutrir, porque são um grupo de pessoas que vão fazer a restrição alimentar não porque querem, e sim porque tem necessidade, e sim porque correm risco de vida, estão na pior fase da vida, que é a do crescimento, que é a fase que mais requer nutrientes. Então, esse grupo, gente, é muito especial e precisa muito da gente, sim. A Rafaela colocou aqui também, Tatiara. Eu tenho intolerância à lactose, mas ainda consumo produtos que tem a lactose. Pode acontecer dessa intolerância se agravar? Quanto mais você consumir, melhor. Quanto menos você consumir, pior. Só vai se agravar se você deixar de fazer o uso. Continue consumindo o que você consegue. A Jéssica também fez uma pergunta. Aí a Rafaela botou aqui perfeita. Acho que perfeita é você. A Jéssica colocou aqui.
não dá trabalho você tirar da cabeça da mãe o que o médico mandou tirar e você sabe que não tem necessidade? Uma orientação médica, né, que você sabe que não... Dá sim, mas aí o que é que eu falo? Assim, eu vou ser bem sincera, sabe? Eu nasci zangada, eu acho que ela me procurou, ela vai me ouvir. Eu digo, vem cá, eu tô falando e a mãe, tá, o médico disse assim, tu me procurou pra quê? Ah, porque eu quero comer, então pronto. Eu vou dizer o que você vai comer e vou lhe dizer o porquê. Quando você me escutar tudo bem direitinho, se der errado, que não vai dar, porque eu vou carimbar e vou assinar. Gente, eu tô lidando com alimento. É quase impossível dar errado. Eu tô trabalhando com o natural. Quando eu faço isso para ela, chega ela já, porque ela diz assim, vamos supor, fórmula infantil, vem. Descobriu alergia, é um tipo de alergia, o médico passou uma fórmula, eu vejo claramente que a criança não melhorou, eu digo, nem vai melhorar, porque a fórmula é essa. Mas ele passou. Eu digo, tá, eu estou trabalhando com alimento, então eu posso, naquele momento, desfazer a conduta, porque eu estou colocando o que é certo, estou vendo o erro e estou tratando com alimento. Eu não vou dizer o médico está errado, eu estou dizendo. Aí eu digo, com jeitinho, vamos fazer um teste desse, me dê só um mês, me dê 2 latas, nós duas. Se não der certo, aí a gente pega o doutor e procura outra coisa, para ver o que é que está ocasionando. Mas até então, confie em mim, me dê só uma lata de leite, 2 latinhas para fazer esse teste. Gente, elas estão tranquilas. Muitas mães que eu mando para o médico e o médico não vê alergia, e que eu vejo, eu mando para o médico não vê alergia, eu digo assim, amiga, para, já deu, o bebê está sofrendo muito, me dá 2 meses, me obedece por 2 meses. Aí elas, se 2 meses não der certo, aí a gente vai de novo. Gente, não dá 15 dias, vem as mensagens, vem o chororô, a gente acertou. A gente não precisa, eu não estou tratando com remédio, eu estou tratando com medicação, eu intervenho sim, ou com alimento. Eu intervenho sim, mas todo assim, com jeitinho, me dê 2 meses, me dê 2 latas. Calma, se não der, a gente volta. Não dizendo ele está errado, tá? É só jeitinho. Ok. Entendeu, né? Então, conhecimento, primeira coisa, conhecimento, para que você mude, né, a opinião e também mostre para que as pessoas que você está certa, que você tem conhecimento e que vai dar tudo certo. Porque só dizer que não é isso, mas por quê? Não, eu vou ficar no médico. Olha, fulano, eu não gosto muito de mãezinha não, né? Li, eu procuro um nome carinhoso, do nome extensivo dela eu diminuo. Por exemplo, Gi, é o seguinte, vou te dizer o porquê. Porque tem uma família que dá isso. Tem a família do alimento que pode acontecer isso. O leite, aí eu faço o desenhozinho. O primeiro leite, o segundo, pode estar acontecendo isso. Deixa eu ir nesse, por favor, troca as mamadeiras. Me dá, por favor, 2 latas de leite. Quando o caso é muito grave, eu peço 2 meses. Aí depois a gente faz o que tu quiser. Ó, 15 dias já vem a primeira notícia maravilhosa, elas choram, fala de você. Aí você vai ter profissão pro resto da vida. É agora, assim. Eu me lembro um caso de uma criança celíaca, né, que foi até em Fortaleza, quando eu estava no mestrado, eu ainda fazia os atendimentos, eu não podia trabalhar também, por conta do mestrado, né, eu recebi a bolsa lá da UES, e aí eu fazia os atendimentos em casa, né, e era uma criança com síndrome de Down, e essas crianças, elas são muito vulneráveis a várias patologias, né, e uma delas que ela tinha era a doença celíaca, e aí ela estava bem machucadinha, e inclusive sem força para brincar, só vivia deitada, e aí eu entrei com aquele protocolo que era glutamina, né, por causa das velocidades. Gente, é incrível como menos de 3 dias já tem resultados incríveis, né, e também entrei com zinco por conta da imunidade dessas crianças, que a gente sabe que é muito baixa, e essa mãe dizia e chorava e falava para todo mundo, e assim, é a melhor forma da gente fazer nossa propaganda, né? Porque depois dela veio aparecendo mais, inclusive do próprio grupo, né, da síndrome de Down. E é gratificante, é muito gratificante. E a gente só consegue acertar, né, Tatiara, quando a gente tem o conhecimento de tudo isso. A gente tem o conhecimento. Né? A gente não pode ficar testando, né? A gente tem que conhecer. Tem que conhecer. Glutamina. Enquanto nós, como profissionais, se a gente ficar testando nos nossos pacientes, a gente só vai
destruindo a nós mesmos, né? Quando eu vou passar, por exemplo, glutamina, eu digo, mãezinha, no intestino tem um dedinho, na cabecinha dos dedinhos tem um bichinho chamado enterócito. Eu vou passar glutamina, porque não está 100% comprovado, mas se fala muito, porque é o principal alimento desse enterócito. Então, eu quero deixar esse intestino mais saudável, junto com o probiótico, para ele absorver mais nutrientes e seu neném ganhar peso, engordar. Aí elas, passe, entendeu? Então, eu preciso, né, essa glutamina, né? Não, Elô, tem que dizer bem direitinho o porquê, quanto. Gente, é muito bom. Eu sou encantada, vou falar 10 vezes, eu tô... É muito bom. E é isso, assim, é de boca a boca. A mãe fica encantada e passa para o grupo das amigas e vai, e isso você já fica conhecida naquela... É tanto que nesse tempo quando fazia, né, o mestrado, eu trabalhava muito só, eu acabei trabalhando muito só com síndrome de Down, né? Você acaba... Porque, assim, as pessoas falavam síndrome de Down, aí já dava o meu telefone, que... isso na síndrome de Down, é desse jeito, gente. Gente, vai para Tatiana. E aí chegava e-mails para mim de aluno de outros estados querendo saber, sabe? É uma coisa incrível. Então, assim, o que eu quero deixar aqui, principalmente para os alunos, né? Porque os profissionais que estão aqui, eles já são conscientes do tanto que a gente tem que estar em busca desses conhecimentos, mas principalmente para os nossos alunos, vão em busca de conhecimento. Quanto a gente não sabe de tudo, né? A gente pensa, quando a gente pensa que sabe e que a gente vai atrás, a gente sabe que vê que não sabe. Então, é uma busca mesmo que tem que ser incansável, certo? E aí, Tatiara, eu quero colocar aqui para tu fazer essa perguntinha, né? Se a alergia alimentar, ela tem cura. Tem. Para a maioria das crianças. E é maravilhoso dizer isso, porque quando eu trabalho com a doença celíaca, a mãe não trabalha com a esperança. Quando eu trabalho com alergia, eu trabalho com a esperança, porque eu vou fazer aqui que já chega a cura. Mãe, vamos fazer que já chega a cura. Se Deus quiser, vai passar. A gente não pode afirmar 100%, tá, gente? Porque se não curar, ela vai dizer, eu não estava fazendo, aí ela vai se sentir frustrada. Então, a gente vai dizer assim, mãe, olha, vai passar para a maioria deles. Os IgEs não mediados, que afetam as barriguinhas, gente, são os que vão curar quase todos 100%. Eu acho que todos 100%. Os que vão permanecer alérgicos, um pouquinho, são aqueles que têm os exames positivos e que têm reação de pele. Pode ver qualquer coisa, um biscoitinho. A menina perturbando. Ao vivo é assim, a menina perturbando. Então, assim, o que eu quero dizer é que... Ai, meu Deus, a menina desfocou. Qual que era que eu estava falando? Eu tinha a linha. Da cura da alergia alimentar. Até 90% dos pacientes, a Dinara, até 90% dos pacientes vão curar até os 8 aninhos. 10% permanecerão alérgicos para a vida toda. Então, assim, quando a mãe pergunta, ai, doutora, ela chega se reclamando muito da alergia. Eu digo, tá chorando por quê? Uma coisa que tem cura. Vai curar, amiga. Tem certeza? Eu digo, olha, quem sabe é Deus, é certeza. Mas a literatura me dá que 90 e tantos % vão curar. Então, vamos trabalhar nisso aqui. Tem isso que não pode, isso que pode. Aí, o leite. Tem um leite que pode. É só o leite especial dele. Pronto. Aí, vai viver do mesmo jeito. Aí, eu ainda digo assim, para complementar, que acho que eu muito feliz. Gente, ó, o leite de vaca era para bezerro. O neném não está fazendo reação ao leite humano, não. Está fazendo reação ao leite de vaca, que não era nem para ele estar tomando. Tu para de tomar, que por ele vale a pena. Aí ela, é verdade. Aí começa, gente. Na segunda consulta, ela já vem toda escovada, de salto, já vem toda feliz. Que a primeira vem tudo assanhada, tudo problemática, chorando. O marido doido do outro lado, a avó nervosa do outro. Eu digo que atender criança é um batizado, todo dia. No Covid, gente, não é para ir só um. Vem o pai, vem a mãe. Ainda bem que o consultório agora é enorme. Eu boto uma ali, outra ali, aceito, ainda bem que eu já peguei. Porque senão eu ia pegar, porque não tá tendo jeito, não. O batizado tá vindo do mesmo jeito. Eu falo rápido, né? Mas, gente, desculpa, é meu jeito. Tatiana, eu acho que as perguntas aqui finalizaram. Alguém quer falar alguma coisa?
colocar mais alguma coisa? Será que a gente esqueceu de algo? Adorei. Adorei. Eu queria que tu aproveitasse e falasse dessa parte de mentoria, né? Que eu vi que você está fazendo. Isso. O que acontece? Eu ministro um curso, né? Ministrava no Brasil todinho. O Covid não deixa mais. Aí comecei professora de pós. Aí isso tudo que eu tô falando são 2 dias na pós, que agora vai ser lá em Rondônia, online ou presencial, né? Elô, é tudo, tudo que eu faço é prática de consultório. Porque eu acho, gente, que literatura a gente senta e busca a nossa opinião, certo? Então, assim, Tati, vai dar uma prática de diabetes, tipo, não vou não, que eu pego um paciente aqui, outro ali, não tenho entendimento. Agora, de alergia, eu vou com gosto. É congresso médico, vou, me boto no meio deles, vou, não vou afrontar, mas eu vou olhar bem direitinho, porque se eu tenho conhecimento, ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, e assim a gente não deve afrontar, certo? Então, eu faço uma mentoria que é como se fosse que você vai tratar, vai chegar o paciente com alergia na sua frente, quais as perguntas você fazer, quais os protocolos, como introduzir, como chegar na cura, é a alergia nua e crua nessa mentoria individualizada. Gente, meu Instagram não é bombado, não, é um jalecozinho verde. Eu nem mudo a foto, mulher, porque eu acho que você deve fixar, né? Tatiara Monção, é fácil. Tatiara Monção, jaleco verde. Vocês vão ver meus nenéns lá. Muita coisa de alergia e tem um link lá de mentoria. Tem uns stories lá embaixo, que eu não sou muito da tecnologia, não. Como é que eu boto lá embaixo? O nome que dá? O link, né? Não, é o link para a mentoria. Tem as bolinhas lá embaixo falando. O arroba? Não, gente. O destaque, isso. Aí tem um destaque só de mentoria. Destaques. Atualizada, gente. Eu não Os destaques. Não mídia, não. Aí tem bolinha. As bolinhas lá que eu digo. O feed, eu dizia a capa do Insta. Ela sabia o que era feed. Eu me era pesquisando as coisas para atender. Então, assim, a gente terminou. A Dinara colocou aqui, dieta de exclusão na lactante. Fala um pouco, amiga. Um coraçãozinho. A Dinara, ela é minha mentoranda. A gente está fazendo mentoria, ela disse que sai com os neurônios tudo. É engraçado, na mentoria você fica falando, elas ficam... Aí eu digo, vai, anota. Aí elas ficam, ai meu Deus, é isso tudo? Então, assim, a dieta da lactante, que ela falou, foi? Sim, a dieta de exclusão na lactante. Eu faço só o que o bebê apresenta reação alérgica. Eu não saio tirando os outros grupos de alimento, não. Tiro o leite se a criança manifestar reação ao leite materno. Não é porque a criança tem alergia alimentar que eu tenho que fazer dieta na mãe. Porque tem criança que tem alergia alimentar, mas pode tomar o leite normal, porque o organismo da mãe faz hidrólise e essa criança consegue tolerar, tá? Então, assim, eu preciso muito. A minha base é a criança reage a mamão, mãe não come mamão, certo? Criança reage a carne, mãe não come carne. Aí a gente segura isso, apesar do hidrólise, a criança reconhece, mas se não, eu tento deixar tudo só no leite. Tirar só o leite, o resto eu vou analisando. Acho que é isso, né? Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Lembrando aqui o pessoal, né, de Rondônia, que a nossa pós, a Tatiara tem um módulo que é dela, o de alergia alimentar, que ela vai aprofundar mais, e práticas de consultórios, que eu sei que ela passa isso muito bem. Inclusive, é muito elogiada nos cursos, né, em relação aos materiais que ela disponibiliza, etc. Que eu já vi muita gente falando. Eu acho, Elô, aqui o pessoal diz assim, tu é doida, tu tá fazendo mentoria pro pessoal de Fortaleza, tu dá teu material, tu dá tuas dietas, tu dá tudo. Gente, eu acredito que o sol nasceu para todo mundo. Eu acho que meus pacientes tinham que ser meus. Se ele for para mim a primeira vez e não gostar, eles não vão mais, entendeu? E assim, eu acho que eu nasci para ser professora. Eu tenho certeza. Eu gosto do passo a passo, de abrir. Então, eu não gostava de um professor que não me ensinava com vontade. Eu não gosto de quando eu vou para um curso que eu pergunto quantos ml, a pessoa diz
é individualizada. Mas o que é que custa tu dizer quanto é que tu usa? Eu fico louca, entendeu? Então, eu peço assim, quantos ml? Eu digo 15, divide 3 vezes nas mamadeiras tal hora. Geralmente, à noite pode dar diarreia. Aí eu falo muito, aí eu aproveito. Eu gosto, pronto. Eu também sou uma pessoa que eu divido tudo que eu tenho. Principalmente conhecimento, né? Se eu puder dividir... Exato, nunca perdi consultório, nunca minha profissão desceu por conta disso. Pelo contrário, só faz subir. Pelo contrário, só faz... A gente só atrai pessoas boas, né, para perto da gente. Isso faz com que a gente atraia só pessoas mesmo maravilhosas. E eu sou muito grata, né, por todos os profissionais que eu conheci, que eu venho conhecendo até, né? Aqui eu já conheci pessoas maravilhosas também. E é isso, gente. Eu não sei se vocês ainda têm dúvidas. Coloque aqui. Qualquer coisa, a gente pode abrir alguma coisa no seu Instagram, né? Tatiara, o que você acha? Para se alguém quiser colocar comentário sobre a palestra. Pode. Certo? E o Instagram da... Me chame, pode chamar 10 vezes, eu sempre arranjo tempo, tudo dá jeito. A gravação dessa palestra vai ficar no site oficial, no YouTube, né, da Unesc. Eu mando o link, quando vier o link para o meu e-mail, eu mando para o pessoal do marketing, e aí eles me retornam quando eles conseguirem compartilhar lá, certo? Aí eu vou mandar o link da palestra anterior e todas essas outras, né, para o e-mail também dos inscritos e para o e-mail dos palestrantes, tá certo? Infelizmente, a primeira palestra eu esqueci. Eu esqueci de gravar, de uma amiga minha também, a da Laiana, sobre gestão, né, de refeições. E, infelizmente, eu esqueci de gravar dela. Tá certo? Mas, assim, o do Felipe Brito, que foi a de ontem, ela já está até compartilhada lá no YouTube, certo? O canal é Unesc Rondônia, quem quiser já ir acessar para dar uma olhadinha. E da mesma forma, a palestra da Tatiara vai estar lá disponível, e também a nossa palestra de amanhã, que é com a Nara Parente, né? Ela vai falar maravilhosa também, que ela vai falar sobre nutrição e fertilidade, então, assim, é a chave do negócio dela, né? É o que ela trabalha mesmo diretamente. Não tem, é a nutri mais inteligente que eu conheço. E na sexta-feira, que vai ser o nutricionista aqui de Porto Velho, o Giovanni, certo? Que ele vai falar mais da parte esportiva, né? A diferença entre nutrição estética e esportiva, que às vezes a pessoa confunde e não sabe como trabalhar as duas áreas juntas. Certo? Deixa eu ver se tem ainda mais alguma coisa. A Isabelle falou que amou. Muito obrigada pela palestra maravilhosa. O Osmi já virou fã, viu, Tatiara? Eu tô com ciúme, porque ele é meu aluno, né? Mas a Tatiara é maravilhosa mesmo, viu? A Leandra, ele disse até que os filhos dele estão assistindo, uns pequenininhos, disse que estão adorando a palestra. É uma graça a eles. A Tatiara, deixa eu ver mais o que colocaram aqui para ti, se tem alguma pergunta. Mas é só elogios. Isso eu tinha certeza que ia ter muito. Oh, amiga. A Leandra disse que a Tatiara ganhou o coração dela. Pois é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sabia que eu poderia contar com você. Né? Desde sempre a gente vem se ajudando e compartilhando. E isso é muito bom. Eu sou muito grata mesmo por lhe conhecer, certo? E é maravilhoso eu poder também ter essa oportunidade, né? Que a pandemia trouxe para a gente essa oportunidade, né? Da gente estar fazendo essas lives. E isso é muito bom. Amanhã eu vou fazer uma live de alergia alimentar na escola. Com uma
de São Paulo, que ela é especialista só, ela meio que, sim, ela carrega um grupo de nutricionistas escolares. Então, é bem interessante. Até para a professora, que ela é da parte do lanche escolar. Então, amanhã a gente vai fazer uma live às 20 sobre alergia na escola, para as nutris de escolas. Para a professora Júlia, né? Tu tá falando? Eu vou tá compartilhando, que eu até vi no teu Instagram, vou compartilhar lá no Instagram da Nutrição Nesc, né? Para quem interessar, eles poderem estar assistindo também com vocês, com você. Obrigada. Mas alguém, gente, quer colocar mais alguma coisa? Acho que é isso, Tatiara. Dever cumprido. Obrigada. Muito satisfeita e feliz sempre. Pois, mais uma vez, eu agradeço, certo? E a gente tem muito, muito gratidão mesmo por a palestra, foi maravilhosa. Tá bom. Olha, a pessoa que fez ela estudar, gente. Foi. A pessoa. Eu só fui para a nutrição por conta dela. Dessa ganhada aqui. Porque nasceu com alergia alimentar. Até então eu trabalhava com o marido. Eu era padeira, tinha padaria. Aí eu fui estudar só porque ela teve alergia alimentar múltipla. Fazia uso de fórmula de aminoácido e carne de rã. Aí, vai pra lá. A tudo. Sangrava muito nas fezes. Eu fiz a dieta restritiva demais por falta de conhecimento. Então, é isso que eu não quero que a Nutris passe. E tudo que eu tentava, teve alergia a medicamento, a cosmético. Gente, a alergia do mundo era um avatarzinho. Me curou com 2 anos, fez reação à soja, porque eu não tinha conhecimento, cruzou com leite. Foi tão severa da soja que não pôde feijão até 5 anos, nenhuma leguminosa até 5 anos de idade. Aí, quando ia para o colégio, as mães sabiam que ela tinha alergia, dava leite de soja, a menina voltava toda se desmanchando, diarreia. Foi uma peleja, mas está curada. Foi meu camundongo, Elô. Hoje... Meu camundongo. Tatiara, em relação aos teleatendimentos que você está fazendo? Estou. E foi ótimo. Eu acho, Elô, assim, eu não sei se precisa mobilizar para o CRN conseguir deixar a gente. Porque, como eu dou palestra fora, eu sou professora em vários estados, várias mães que sempre me pediram para eu atender, eu não atendia porque era proibido, todas vieram agora. Agora você pode, porque tem atendimento online. Né? Então, assim, a melhor fase da minha nutrição foi a pandemia, você acredita? É verdade. O online mesmo, voltei para o consultório, mas é a fase que eu estou mais trabalhando mesmo. Estou cansada, mas estou feliz. Por isso que eu digo, trabalhe com o que vocês amam. Porque você trabalha, cansa, mas você vai. Eu adorei. Se realiza, né? Pois tá bom. Ninguém perturba. É isso. Eu digo, agora o menino morreu uma mulher normal e toda mãe merecia um lugar certo no céu, mãe e pai. Porque não é fogo, não. Já tá me chamando que quer comer. O dia todinho querendo comer. Porque tá em casa, ansiosa, né? Gente, não tem ansiedade menino, não. Tem ociosidade. Aí o menino fica procurando o que fazer. Aí ele é ansioso. Não, aí o menino fica, eu tenho que comer porque eu sou ansioso. Não, tá ocioso. Bota ele para brincar, vai dar uma pipoca aqui, né, para ele ficar mastigando, aí agora vai dar biscoito, vai dar pão, vai dar essas coisas, engorda. Lá vai falar de tchau, acabou, boa noite. Boa noite, se Deus quiser, em janeiro estarei por aí. Avisa, amiga. Aviso. Um beijo, viu? Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Como é que eu saio? Não sei nem sair, amiga. É só você que... Tchau. Beijinho, tchau. Tchau.